Olá, sabe quando a gente pensa em bruxa, vem logo uma imagem na cabeça, né? Mas a história real, essa é muito mais profunda e complexa do que esse estereótipo moderno que a gente conhece. A jornada da bruxa, de uma figura importante na comunidade até se tornar inimiga pública, revela muito sobre os medos de uma sociedade. Pois é, essas são as imagens clássicas. Elas foram alimentadas por séculos de folclore, cultura pop. A figura da bruxa é algo que a gente reconhece na hora. É a vilã dos contos de fadas, a personagem que dá medo nas histórias de terror. Mas essa imagem não surgiu do nada, não. E aí que tá a grande questão, né? Como é que uma figura que muitas vezes era uma curandeira, uma parteira, alguém que entendia de ervas, se transformou nesse monstro acusado de conspirar com o diabo? Para entender isso, a gente precisa voltar bastante no tempo. Então, para começar, vamos dar um pulo lá na Alta Idade Média, uma época em que a magia era vista de um jeito, olha, bem diferente do que a gente imagina. Na vida medieval, principalmente no campo, a magia fazia parte do dia a dia. A linha que separava uma reza para um santo e um encantamento popular era bem fininha, sabe? As pessoas usavam amuletos, procuravam curandeiras para tratar doenças, e essas práticas eram vistas como parte da cultura local, uma sabedoria popular que no início não tinha nada a ver com o mal absoluto. E o mais interessante é que a posição inicial da igreja refletia bem essa tolerância. O Cânon Episcopi, que era um documento super influente na época, tratava a crença em voos noturnos e magia como uma superstição, um engano do diabo. A ideia não era sair caçando e queimando gente, mas sim instruir, corrigir. A bruxaria era vista como um erro, não como uma heresia organizada. Só que essa visão mais tolerante estava com os dias contados. A partir do século XIV, uma série de crises profundas transformou aquela figura da praticante de magia popular em algo muito, mas muito mais sombrio. Pensa só, o século XIV foi um período de caos total na Europa. A Guerra dos 100 Anos gerava uma instabilidade sem fim. A peste negra matou quase metade da população e a fome era uma coisa recorrente. A ansiedade coletiva era gigantesca. E diante de desastres tão grandes, tão inexplicáveis, as pessoas desesperadas começaram a procurar culpados, bodes expiatórios para toda aquela dor. E os teólogos da época, tentando dar um sentido para o caos, acabaram fornecendo um alvo perfeito. E é aqui que o jogo vira completamente. A ideia de bruxaria foi basicamente reinventada. Não era mais sobre uma camponesa usando ervas. A nova teologia falava de um pacto deliberado com o diabo, uma renúncia a Deus, uma verdadeira guerra espiritual contra a cristandade. A bruxa se tornou uma traidora da humanidade. E claro, com essa nova ideia, vieram um monte de imagens aterrorizantes. Os voos noturnos que antes eram considerados ilusão, agora eram vistos como algo real. A ideia do sabá, aquela missa negra com orgias e canibalismo, se espalhou como fogo. A bruxa agora fazia parte de uma seita secreta, organizada com o único objetivo de destruir a ordem social e religiosa. Toda essa construção, essa teologia do medo, acabou preparando o terreno para uma das perseguições mais brutais da história europeia. Vamos entrar agora no período das grandes caças às bruxas. Olha só que diferença gritante. De um lado, a visão antiga do Cânon Episcopi. Do outro, a visão do Malleus Maleficarum, o martelo das feiticeiras, que foi um manual infame de 1487. A mulher, que antes era vista como alguém enganada pelo diabo, agora era vista como uma parceira voluntária ativa do mal, cúmplice numa conspiração para destruir a fé. E o resultado? Bom, o resultado disso tudo foi trágico e mortal. A gente estima que entre 40 e 60 mil pessoas foram executadas por bruxaria. É um número chocante que mostra a escala do pânico, da perseguição que varreu a Europa. E essa perseguição tinha um alvo muito, mas muito claro. Cerca de 80% das pessoas acusadas e executadas eram mulheres. E isso não foi coincidência, gente. A caça às bruxas foi, em grande parte, uma guerra contra as mulheres, alimentada por uma misoginia profundíssima. E quem eram as vítimas? Bom, na maioria das vezes, eram as pessoas mais vulneráveis da sociedade. Mulheres que tinham conhecimento sobre cura, como as parteiras, mulheres que viviam de forma independente, como as viúvas, e, no geral, qualquer um que fugisse da norma. Ser diferente era perigoso. E é importante a gente notar que, embora a Inquisição tenha tido seu papel, as caçadas mais letais aconteceram em tribunais seculares, locais. Cidades como Bamberg e Würzburg, lá na Alemanha, viram execuções em massa, tudo alimentado pelo pânico da própria comunidade. Até na América, em Salem, a gente viu como a histeria podia explodir.
Mas, felizmente, essa era de terror não ia durar para sempre, né? A partir do final do século XVII, uma combinação de fatores começou a levar ao declínio dessas grandes perseguições. Então, o fim das caçadas não aconteceu da noite para o dia, foi um processo. Primeiro, a ascensão do pensamento científico, do racionalismo, começou a minar a base da crença em bruxaria. Segundo, os juristas passaram a questionar a validade daquelas confissões obtidas sob tortura. E terceiro, os estados nacionais que estavam se formando viam essas caçadas locais como uma bagunça que precisava ser controlada. E tem uma frase que resume isso perfeitamente. A mudança não veio de um despertar de compaixão de repente, mas sim de transformações estruturais muito profundas, na lei, na ciência e na política. A razão e a ordem do Estado se sobrepuseram ao pânico sobrenatural. Mas olha que interessante, mesmo depois do fim das execuções, a figura da bruxa não sumiu. Pelo contrário, ela se transformou mais uma vez e deixou um legado complexo que dura até hoje. De inimiga número 1, a bruxa foi totalmente ressignificada. Hoje em dia, ela é vista muitas vezes como um símbolo de poder feminino, de conhecimento ancestral e de resistência contra sistemas opressores. Uma figura que antes representava o mal absoluto, agora representa rebeldia e autonomia. E tudo isso nos leva a uma reflexão final. No fim das contas, a história da caça às bruxas é um baita alerta sobre como sociedades em crise criam seus bodes expiatórios. Então a pergunta que fica é, quando a gente enfrenta as nossas próprias crises, quem a gente elege como os nossos inimigos simbólicos? Olha, toda essa nossa conversa, essa análise, veio de um artigo super completo lá do nosso site, o História Medieval. Então, se essa viagem pela história mexeu com você e te deixou com vontade de saber mais, deixa o seu like e se inscreve no canal para não perder os próximos conteúdos. Muito obrigado pela companhia.